crianças lindas do Colégio Futuro. Eu sou a Promace e hoje eu venho, através dessa videoaula, falar com você de um assunto bem legal. Então não sai daí, permaneça comigo até o fim, você vai adorar. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os animais vertebrados e também os invertebrados, bem como os grupos ao qual pertencem. Hoje nós vamos falar sobre o ser humano e o meio ambiente. Vamos conhecer a sua relação com o meio. Então fique aí, pegue todo o seu material, coloque em cima da mesa que a nossa aula vai começar. E não se esquece, se inscreve no canal para estar recebendo as aulas antecipadamente. Ah, e não esquece de tirar as fotos e enviar para a Pro, hein? Beijos! Olá, terceiro ano, tudo bem, crianças? Agora vamos para nossa aula, nossa aulinha de ciências, ok? Então, prepara todo o material, coloca tudo em cima da mesa que a nossa aula vai começar. Hoje, nós vamos trabalhar a importância dos animais para o ser humano, bem como os animais em extinção, tá? Então, preparem o livro, o conteúdo vocês vão encontrar aí na página 140 a 141. Posteriormente, vocês vão estar abrindo aí as páginas 142 e 143 para estar respondendo a atividade. E também vamos ver animais em extinções aí da página 144 e posteriormente vocês estarão aí respondendo as páginas 145 e 146. Lembrando que a Pro não produz o vídeo da correção e a correção dessa atividade ela vai ser aí realizada numa aula online de ciências, ok, gente? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos animais. Anteriormente, nós estudamos os animais, os grupos em que podemos encontrá-los. Aprendemos sobre os animais vertebrados, os invertebrados, percebemos que cada grupo tem suas especificidades, sua forma de viver no ambiente, suas características que são típicas daqueles grupos ao qual eles fazem parte. Então agora a gente entra aí, falando sobre a importância desses animais, dos animais para o ser humano. A Pro sempre fala que os animais eles se relacionam com o meio, Nós nos relacionamos com o meio. Nós também nos relacionamos com as plantas, Nós também nos relacionamos com os animais. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando nessa aula, tá, gente? Então, os animais, na verdade, eles têm uma grande importância para o ser humano. Por quê, Pro? Porque eles ajudam no trabalho aí de fornecer alimentos, eles servem de transporte, eles servem de companhia. Então, com o avanço da tecnologia, o homem aproveita tudo ou quase tudo o que os animais podem lhe oferecer. A gente sabe que o homem ele se empenha aí numa atividade chamada de pecuária, onde eles podem criar os animais e onde eles podem, através dessa atividade, ter aí como retorno, a matéria-prima de que esse tipo de atividade pode nos fornecer. Então, vejamos alguns exemplos. Vocês podem até estar acompanhando aí com a Pro na página 140 do livro de vocês. Do boi, quase tudo se aproveita. A gente pode aproveitar a carne, que é muito apreciada pelo homem na alimentação, isso para as pessoas que não são vegetarianas, que não são, por exemplo, que não consomem carne, que são vegetarianas, tá? A gente tem os ossos, e chifres, que são utilizados aí em adornos e também na fabricação de partes, de botões para roupas, A gente tem o couro, que é utilizado na fabricação de bolsas, de carteiras, de cintos, de jaquetas. Então, a vaca, ela nos fornece a carne, o couro, o leite, tá? Do leite são produzidos vários outros tipos, de produtos que a gente pode estar consumindo. A gente pode consumir aí, a partir da produção do leite, o queijo, o iogurte, a manteiga, tá, gente?
Das abelhas, nós podemos aproveitar o mel e a cera. O mel, gente, além dele ser consumido puro ou com outro alimento, ele é utilizado aí em xaropes para tosse e em produtos de beleza, como shampoos, cremes para pele, tá? Temos também, gente, os peixes. Nós utilizamos a carne para alimentação. Isso para quem gosta, né? A Pro não gosta de peixe, por causa dos espinhos, é muito traiçoeiro. É perigosinho, né, esse tipo de carne por conta dos espinhos. Mas tem pessoas que adoram, tá? Tem também o couro e as escamas, né, para confecção de bolsas e sapatos, né? Também são aproveitados o óleo, as barbatanas, né? E a cartilagem do tubarão para uso medicinal, tá, gente? Nós temos também, gente, o cavalo. Ele é utilizado no esporte e como meio de transporte em muitos lugares. Isso principalmente nas fazendas, é muito comum, tá? A galinha que fornece a carne e ovos, né? Suas penas também podem ser aproveitadas em artesanato, né? E também nas fantasias, aquela fantasia linda de carnaval, tal, sempre pode haver uma pena, né? E aí tem o porco, né? Que podemos utilizar a carne, a gordura para produzir salsicha, presunto, salame, entre vários outros produtos. Então, gente, os animais, eles também exercem funções importantes no meio ambiente, que são benéficas, né? Para os seres humanos de maneira indireta. Vejam bem aí, ó. Os insetívoros, né, são seres que se alimentam de insetos, como os sapos e a lagartixa, por exemplo. Eles controlam aí a população de animais que destroem plantações e transmitem doenças, tá? Então, certa vez a Pro visitou uma cidade, né, em que estava havendo um número muito grande, né, de sapos. E a população radicalizou os sapos dessa cidade. E o que aconteceu? Aumentou a quantidade de inseto. Então, provavelmente houve um desequilíbrio, né? Quando a Pro fala em animais e meio ambiente, não esqueçam que existe uma cadeia alimentar onde uns animais vão depender dos outros. Então, se você mata diversos animais de uma espécie ou ele entra em processo de extinção, provavelmente vai haver um desequilíbrio aí da cadeia, tá, gente? Aí tem também os animais como os pássaros, macacos e morcegos, que também se alimentam de frutos e acabam aí dispersando as sementes através das fezes, né? Quando eles voam, às vezes vai uma sementinha ali, ele para em outro lugar. Então, ele é um vetor, um transmissor, né? Gerando novas plantinhas. Então, vejam aí que, como a Pro falou nos insetívoros, né? Os insetívoros, eles podem controlar, né? De alguma forma, eles podem controlar determinada população. No caso dos pássaros, eles podem dispersar semente. Vejam que os animais, ele têm um papel fundamental no ambiente. A Pro sempre fala que nenhum animal é por acaso. Todo animal ele tem sua importância e seu papel no meio ambiente, né? A gente tem os pássaros, né? Os morcegos, como a Pro falou, a borboleta e outros insetos, eles vão realizar a polinização das flores, ajudando aí na reprodução das espécies, tá, gente? Então, vocês vão, a partir dessas informações, estar realizando as páginas 142 e 143. Ah, mas a nossa aula não acabou, não. A gente precisa conversar um pouquinho sobre os animais em extinções, né? E isso, de certa forma, está sendo um grande problema ambiental. A devastação do meio ambiente, ela tem aumentado muito, né, nos últimos tempos, né? A gente sabe que com a tecnologia isso se tornou mais recorrente, né? A gente sabe que a degradação do meio, ela acontece desde os primórdios da humanidade. Se a gente voltar lá no Brasil colônia, a gente vai entender que no momento em que começou-se a explorar o pau-brasil, já havia aí o início de degradação do meio ambiente, né? E quando a gente fala no homem, né, no lixo, por exemplo, o homem, né, o homem das cavernas, onde ele estava, ele já gerava lixo. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente precisa consumir os recursos naturais. Isso faz com que a gente acabe, de certa forma, intervindo nesse meio e causando degradações, tá?
tá? Então, quando a gente fala no índio, por exemplo, o índio sempre tirou o que ele precisava da natureza, né, gente? Vocês bem sabem disso, mas o índio, ele nunca degradou como o homem branco, entre aspas, vem degradando nos últimos tempos, porque o índio, ele só tirava da terra o que ele precisava. Então, com o aumento da tecnologia, né, novas técnicas foram surgindo, bem como a ambição da humanidade por ganhar dinheiro, né? A gente sabe que o homem, ele degrada pensando no conforto da humanidade, né? Mas a gente sabe que hoje a mesma tecnologia que ajuda ele a devastar com mais rapidez também traz propostas, né, para que ele possa recuperar o que está sendo perdido. Então, a gente vive diante de um mundo em que as pessoas já têm capacidade de recuperar, por exemplo, áreas devastadas, de fazer replantações de árvores, mas nem sempre o homem está preocupado com isso, tá? Então, isso é uma série de fatores que pode sim estar contribuindo aí com os animais e o seu processo de extinção. É prejuízo uma espécie animal entrar em extinção? Sim, gente. Porque lembra lá da cadeia alimentar, ele vai causando desequilíbrio. Então, uma espécie vai desaparecendo, depois outra, e isso é um prejuízo para a humanidade, tá? Então, muitas espécies de animais estão sim desaparecendo do ambiente natural em que vivem, né? Dizemos que esses animais, eles estão sim ameaçados de extinção. A gente sabe que o desmatamento, as queimadas, a poluição e outras transformações aí que o homem vem realizando no meio ambiente contribui, né, para que diversas espécies sejam aí ameaçadas. E além disso tem o problema do aprisionamento de animais, né? A caça predatória é ilegal, a pesca descontrolada no período da piracema, por exemplo, que é o período em que os peixinhos estão se reproduzindo. O homem que pesca, ele sabe que existe um período que ele não pode pescar e ele faz isso, né? E tudo isso acaba contribuindo para o agravamento aí de muitos problemas. E tudo isso, gente, vai se acumulando e o problema vai crescendo, tá? Então, de acordo aí com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, o IBAMA, no Brasil hoje existe mais de 1.000 espécies de animais ameaçadas de extinção. Existem umas categorias, algumas, por exemplo, né, que podemos classificar a ameaça de extinção. Vocês podem estar vendo essa informação aí na página 144 do livro de vocês. Entre eles, criticamente ameaçados de extinção aí, né, como vocês podem estar vendo, o lobo, né, o lobo vermelho, por exemplo, né, quando o tamanho da sua população ela vai se reduzindo aí, a gente já tem esse risco de extinção, isso é um problema crítico, né? O animal, ele é considerado aí em perigo de extinção quando sua população sofre essa redução aí de aproximadamente 50%, tá? Então, quando isso acontece, né, a gente já fica de olhos bem abertos. A gente tem aí como exemplo a tartaruga verde e a ararajuba, tá? Então, gente, a gente tem também a tartaruga de couro, né? Entre vários outros, arara azul, mico-leão dourado. Então, hoje a gente tem um problema muito grande no meio ambiente. Isso é possível ser resolvido? Sim, isso seria possível ser resolvido se a humanidade ela fosse mais consciente. Mas, apesar dos programas de educação ambiental que são lançados aí para tentar se fazer algo, existem muitas pessoas más que se adentram nas florestas, que resgatam, retiram esses animais dos seus habitats naturais e acabam, de certa forma, comprometendo a sua existência, né? Porque a gente sabe que isso vai, de forma um pouco que lenta, mas acontecendo, contribuindo aí para o desaparecimento dessas espécies. Ok, gente, vocês vão responder agora a página 145 e a 146. Lembrando que vocês devem estar enviando as fotos para a Pro, ok? Para a Pro estar aqui registrando a sua atividade. A nossa aula ela fica por aqui, tá, gente? Um super beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!